Olá, amigos. Retornei. Eu sou o Roger Marçanço, eu não perco tempo. E hoje eu tenho a honra de receber ele, o secretário de Obras, o de Infraestrutura, que está aqui, Jorge de Sá. Eu chamo ele de Jorge de Sá, que é mais fácil. Muito obrigado, secretário, por ter vindo aqui. Boa tarde a todos. É um prazer e esperamos que essa conversa seja bastante saudável e atenda os interesses da população. Sem dúvida. Eu me lembro, gente, eu tenho que voltar 4 anos atrás, 3 anos e meio atrás, quando eu fiz uma reportagem a respeito de como que esse cara aqui recebeu a Secretaria de Obras, destruída. Eu me lembro daquelas fotos do Parque de Máquinas que eu fiquei assustado com o que eu vi. Maquinários sucateados, destruídos, não tinha mais parque de máquina, a cobertura do parque de máquina estava destruída, a gente tirou foto, verificou. Jorge, como é que está hoje? Como é que você pegou aquele início e como é que vocês, teoricamente, conseguiram resolver num curto espaço de tempo? Vocês não tinham nada, simplesmente nada. Não é o secretário falando, sou eu que estou falando porque eu fiz as matérias. Como é que vocês conseguiram resolver isso? Eu acho que a grande mudança foi a reestruturação das antigas subprefeituras. A partir do momento em que nós criamos as unidades regionais centralizadas na CEINFRA, isso trouxe um benefício porque houve uma padronização de todo o sistema. Então, hoje, o que acontece? Vocês têm unidades regionais centralizadas, nós temos, na unidade de obras, nós centralizamos toda a parte de maquinário, ou seja, oficina, a parte de pavimentação, a parte da fábrica de tubos. Quer dizer, a gente tinha uma série de unidades que não estavam funcionando. Então, Roger, mas se não está funcionando, tem que avaliar e, se for o caso, fecha ou dá uma solução para que ela passe a produzir. Foi isso que nós fizemos. Tá? O prefeito Adriano orientou claramente de que a gente tinha que ter todas as unidades em produção e adequadas, padronizadas e com controle. Então, o que você vê hoje são unidades regionais com engenheiros civis, tá? Com engenheiros na ponta, isso que eu acho que assim, foi fundamental. Você modificou a estrutura, né? Sim. Você jogou os engenheiros, descentralizou para que em cada regional pudesse trabalhar e analisar e ter uma resposta rápida. Isso, e ao mesmo tempo houve uma padronização. Você passa nas 8 regionais, todo o processo de controle, todo o processo de trabalho é igual nas 8. Então, se eu quiser fazer um rodízio entre os gerentes, é possível. Eu diria até mais, hoje já existe isso nos finais de semana, porque nós temos plantões de final de semana, e não são todas as unidades que ficam de plantão, são escalas. Então, veja como é fácil trabalhar, a partir do momento em que você tem tudo padronizado. Ou seja, a facilidade. Então, um gerente consegue ir a N unidades, porque o padrão é igual para todas. Então, acho que isso foi uma grande vitória. Hoje a gente não tem mais ordem de serviço represadas, nós recebemos uma quantidade imensa, como você atestou, os primeiros 60 dias foram horríveis, por quê? Porque você não tinha como trabalhar, não tinha maquinário. E aí você tinha que dar uma reviravolta, e a reviravolta começa com o processo de contratação dos engenheiros, com uma análise da produtividade, nós estamos trabalhando com indicadores, eu acho que esse é o grande trunfo da CEINFRA, todos os setores da CEINFRA trabalham com indicadores. Então, a gente tem uma competição, por exemplo, hoje entre as 8 regionais. Então, eu sei claramente quem vai bem, quem já não produziu tão bem, o que precisa melhorar. Então, tudo hoje tem controle de estoque. Hoje você trabalha com cota, as cotas por regionais. Que legal. Então, você tem separado. Então, você tem regionais que têm características diferentes em função do posicionamento dela. Então, eu não posso, por exemplo, comparar uma Centro-Norte, que praticamente tem 95% das ruas pavimentadas, de repente, com a área rural. Por exemplo, como você tem uma área rural no Vila Nova e tem uma área rural em Piraberaba. São características diferentes. Na área rural, você precisa ter de mais patrulhamento, tá certo? Na área que está pavimentada, você precisa de mais reparos de pavimentação, principalmente paver e outras. Então, o que houve foi criar um equilíbrio entre todas as regionais e uma padronização. Então, ficou mais fácil trabalhar, principalmente nesse ano de 2023. Na estrutura eu entendi, Jorge, mas como é que vocês adquiriram maquinário, terceirizaram? Isso que era a minha preocupação, né? Porque você foi brilhante nessa questão aí da centralização. Eu acho que como é que foi a maquinário? Tudo em contrato. Hoje não se trabalha mais por hora, se trabalha por produtividade. Eu tenho um contrato, por exemplo, que tem 140 itens. Entendi. Então,
há um interesse. Percebeu. Exatamente. Esse é que é importante. Legal. A gente trouxe para o setor público as ideias da iniciativa privada. Você sabe muito bem que a minha origem é na iniciativa privada, Sim. entendeu? Então, na seleção do novo, eu vim para cá no sentido de implantar essas novidades da iniciativa privada. É um grande sucesso, eu diria para você que as unidades regionais, na minha avaliação, um grande case. Por quê? Porque, inclusive, outras cidades estão nos procurando para saber o que vocês fizeram em Joinville que está aparecendo o serviço. E eu acho que, pelo menos o retorno que a gente tem recebido da população é de que as coisas vão funcionando muito bem. Principalmente nessa questão lá da região do Dedo Grosso, né, que realmente precisa de uma atenção. Como eu trabalho numa unidade ali próximo também, a gente sabe que está tendo esse cuidado. Região realmente da parte rural está tendo atenção. Mas uma coisa aqui que você enfrentou, e até eu queria que você contasse essa história, mas só lembrando da história, sabia que esse homem ia se aposentar e ia para Balneário, né? Só que o Adriano pegou ele e trouxe de volta para cá, né? Sorte nossa. Mas eu me lembro das obras do Rio Matias, a catastrófica obra do Rio Matias. Como é que foi resolver aquele pepino de buraco, de tudo mais? Porque o pessoal tem memória curta, Jorge, então é bom a gente lembrar que vocês tiveram que enfrentar, em primeiro lugar, uma questão jurídica para arrumar toda a crescente, Sim. né? No fundo, na obra do Rio Matias, ela está em processo ainda de análise. Eu vou falar para você o que está sendo feito, antecipando a tua pergunta. O Adriano entendeu que há uma necessidade de uma videoinspeção. O que é isso? Nós hoje estamos conhecendo detalhadamente tudo que foi feito no Rio Matias. É um trabalho ainda que vai demandar 2024, mas o que é uma videoinspeção? São equipamentos adequados que entram, filmam, trazem um relato da situação estrutural, inclusive com ensaios, para ver resistência, estanquidade. É um trabalho longo que vai desenvolver durante o ano de 2024, mas, em primeiro lugar, nós vamos conhecer o que foi feito. Entendi. E de que forma? De forma exata, com fotos, com filmagem, com relatórios técnicos, que há necessidade para uma análise. Esse foi o primeiro aspecto, a gente já está desenvolvendo isso. E aí, te respondendo a tua primeira pergunta, que medidas foram tomadas? A gente identificou o que não estava ligado, então você tinha galerias que estavam isoladas e elas não funcionavam adequadamente. O que nós fizemos? Ligamos parte dessas galerias novamente ao Rio Matias. Certo. Então, isso foi um trabalho muito rápido. Por quê? Nós usamos tubulações que a gente tinha em estoque, ou parte foi comprada, mas para quê? Para fazer uma ligação. Isso é uma obra definitiva? Claro que não. O projeto sendo novamente avaliado e as condições técnicas são permitidas, a gente vai refazer esse trabalho. Mas nós precisamos voltar com a mobilidade dentro da cidade de Joinville, principalmente no centro. Alagamentos constantes. Não, e outra só isso, estava totalmente trancado, você não tinha mobilidade. E isso, eu agradeço a equipe da CEINFRA, agradeço a SAP, a PGM, que ao mesmo tempo se uniram para arrumar uma solução. E eu acho que a grande vitória, isso foi feito em 10 dias. Justamente. Tá? Então, a Porque população... muito tempo levou para se resolver em 10 dias. Então, em 10 dias, eu acho que isso é um trabalho de equipe, como o prefeito fala muito, é um time. E a gente acionou a PGM na parte jurídica, a SAP nos contratos, e a gente mencionou tudo num prazo exatamente curto, de 10 dias, baseado num planejamento que foi conduzido pela CEINFRA, conseguir dar uma mobilidade que a cidade hoje já tem. E aí que eu já pergunto, nós temos quanto tempo? Tem 6 minutos aí então. A questão do Rio Matias, como é que vai ficar? Por exemplo, dá uma chuva forte e cá entre nós, como choveu, né? Meu Deus do céu! O que pode se esperar ainda com conclusão a essa questão de alagamento ali naquela área? Não, eu queria te puxar um pouquinho, porque eu acho que é uma outra vitória do governo Adriano e da CEINFRA. Por que nós sofremos menos do que vimos sofrendo? Verdade. Porque tem um programa de limpeza de rios, valas e canais. Esse ano nós estamos fechando 470 quilômetros de rios e valas e canais. Então, é um programa que não aparece, que não dá ênfase, ninguém fala muito sobre o programa, mas nós não tínhamos esse programa. Mas não limpe o rio para ver que dá. Mas nós não tínhamos esse programa. A vantagem Legal. do programa é que nós adicionamos uma quantidade grande de máquinas e caminhões. Hoje nós temos 20 equipamentos trabalhando nessa equipe. Nós não tínhamos uma equipe fixa de limpeza manual.
Hoje são 18 pessoas, formadas até 3 equipes para fazer limpeza. É um trabalho fantástico. Legal. Outras cidades estão nos procurando e comentei na semana passada com alguns que me procuraram a CEINFRA. O que precisa fazer? Precisa fazer um programa e não deixar que esse programa pare. Entendi. Então, em 3 anos, se você vê a escala de rios, nós, por exemplo, tem rio que nós passamos já 5 vezes em 3 anos. Tem rios hoje que nós obrigatoriamente passamos 2 vezes. Sim. Lá do Águas Vermelhas é um exemplo, né? Você tem vários, entendeu? O volume é fantástico, o trabalho é fantástico. Nós temos gerente cuidando, nós temos o Fábio, que é o coordenador exclusivo para isso. Então, isso é uma grande vitória do governo, que enxergou um investimento que provavelmente ninguém queira fazer, porque não aparece. Mas tem que ser. Só vai aparecer quando encalha ali a geladeira que está ali, exatamente. O sofá. Aí aparece, porque não é limpo, né? Agora, eu queria que você destacasse, na minha opinião, a maior obra até agora que eu vi. A duplicação do autocar, aquela transformação, né? E também o binário lá para a região sul, lá da minha Santa Catarina, lá da rua lá. Não, o que eu acho é o seguinte, na Autocar DF são 2 trechos. A ideia do prefeito é realmente, no futuro, tá certo? Ampliar, duplicar até a 101. Obviamente, isso estava dentro dos recursos previstos anteriormente do governo do estado. Isso não acabou se encerrando, mas nós estamos trabalhando muito forte para que isso ocorra, provavelmente, numa próxima gestão, porque é inadmissível, a gente está trabalhando e demonstrando à população que isso é viável. Esse primeiro trecho será entregue agora no primeiro semestre de 2024. Opa, então você está respondendo a pergunta que eu ia fazer. Já no primeiro semestre de 2024, isso será entregue. E o que eu acho interessante, dentro de uma visão que é o futuro que você precisa fazer, principalmente nas entradas de Joinville e nas principais vias, com a tubulação de iluminação e de energia elétrica enterrada. Isso é fantástico. Tem que ser. Você vai ter uma entrada totalmente duplicada, mas não com cabos. Poluição de fio. Exatamente. Que eu também queria já aproveitar o parênteses. É um trabalho fantástico desenvolvido pela nossa unidade de iluminação. Nós já estamos indo para a 7ª rua, no centro de Joinville, a limpeza de cabos da área de telecom. Acompanhado. O Thiago Grande, assessor, tem mandado direto essa matéria, achei demais. Nós já estamos em torno de 8 toneladas de cabos. 8 toneladas? 8 toneladas de cabo que já foram recolhidos. Isso vai para a Celesc. Deles, né? Nós não podemos... O que a prefeitura está fazendo é um apoio à Celesc, está num trabalho pioneiro também. Quero agradecer ao Wagner e toda a equipe, Sesco Neto, a equipe da Celesc que tem nos ajudado, apoiado nesse sentido de fazer o embelezamento da cidade. Já que são cabos, para todo mundo entender, são cabos que não são utilizados. Sim. As empresas, ao desativar com um determinado cliente, ela não retira o cabo. Entendi. E o cabo fica lá exposto. Correto. Então, Jorge, temos 2 minutos aí. O que você quer mais destacar aí com relação à tua secretaria? Não, eu acho que também um ponto importante a se destacar nesse governo é a questão das pontes. Bem lembrado. Tá? Então, e como foi ponte levada... nós temos hoje, para você ter uma noção, as pontes hoje que estão sendo executadas são bastante significativas, vão mudar por completo também a mobilidade de Joinville, mas eu posso te relatar a ponte do Quiriri, que teve um problema, as águas levou, então no início do próximo ano nós estamos entregando essa ponte. Uma coisa desejada e muito, que nós tivemos recentemente, porque as galerias, eu também quero registrar que sempre quando a gente dá uma ordem de serviço, é porque a obra começa. Certo. E como a gente lá no Morro do Amaral, a gente precisava produzir as galerias, nós ficamos 60 dias produzindo as galerias. Bacana. E quando chegamos lá, estamos já instalando, quem passar lá vai ver realmente uma coisa muito legal para aquela região. Tem a ponte da Estrada do Pico, tem a ponte Albertinho Bônus, que é essa que liga Albert com a Plácido. Sim. Tudo são pontes que vão acontecer. E temos a ponte Nacar, que nós recentemente. Então são pontes que vão estar sendo concluídas até 2024. Legal. Além da ponte Joinville, que nós colocamos em licitação na última sexta-feira e que é uma projeção por 1º semestre concluir a licitação e em 2 anos e meio a 3 anos ter essa ponte concluída. É mobilidade. Então isso tudo vai mudar a mobilidade de Joinville
E eu acho que nenhum governo fez tanta pontes como está sendo feito pelo governo Adriano e Rejane. Eu acho que isso é fundamental. Também criamos uma diretoria específica para a ponte, criamos uma estrutura para quê? Para que seja fiscalizado e se tenha um trabalho de qualidade. Correto. Jorge, meu muito obrigado. Feliz Natal, Ano Novo. Deus te abençoe o teu trabalho e todo mundo lá. Muito obrigado, e a todos os seus ouvintes também um Feliz Natal e que todos tenham muita felicidade nesse final de ano. E um abraço até você. Fique sempre ali, direto com a gente, diretos e indiretos. Um abraço.